macacos, macacos, macacos. Ô macaco, 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 macacos, macaco. Ele vai te roubar, hein? Macacos, ô macaco, macacos, macacos, ô macaco. Tem cara de macaco. Macacos, 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 macaco. Macacos, macacos. Se não faz na entrada, faz na saída, né? Macacos, macacos. É assim que se faz teatro pandêmico? Macacos, substantivo masculino no plural, palavra de origem africana para designar um grupo de primatas que vive no coletivo. Macacos nunca deve ser utilizado para seres humanos. Macacos é o adjetivo mais utilizado no mundo quando se refere aos xingamentos racistas. Se nós sabemos como tem acabado a vida do preto e da preta no Brasil nos últimos anos, portanto, todo mundo já sabe como vai acabar essa peça. Avise a todos. O macaco chegou. Só que o macaco, antes de ser macaco, ele pode escolher ser Wellington, Washington, Jennifer, Lucas, Jaqueline, Daniel, Daniele, Ulisses, Cleiton. O macaco pode escolher ser o Betinho, o Cadu, a Ágata, a Cláudia. O macaco pode escolher ser o João, o Amarildo. Mas o macaco, se ele quiser, ele também pode sonhar. É isso, o macaco pode sonhar que ele é uma estrela. O macaco é uma estrela. O macaco é uma diva. É isso, o macaco é uma diva da música. Uma diva da música nacional. A carne mais barata do mercado é minha carne negra. Dizem por aí, a carne mais barata do mercado é minha carne negra, que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabra aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado e o vingador eleito, mas muito bem intencionado, vai deixando todo mundo preto e o cabelo esticado. É isso. O macaco, ele pode ser uma diva da música nacional, é isso. Então o macaco também, se ele quiser, o macaco pode ser uma estrela. Uma estrela do jazz. Uma diva. Hello everyone. Good night then. Once I lived the life of a millionaire. Hello. Spending my money, I didn't care. Carry my friends out for a good time, buy good lead liquor, champagne and wine. When I begin to fall
so low. I didn't have a friend, no place to go. So if I ever get my hand on $1 again, I'm gonna hold on to it until then it goes gray. Good night. Nobody knows you when you are down and out. In my pocket, not one penny. My friends I haven't any. Thank you, Osasco. Down and out. E todo mundo batia palma para Bessie Smith. Mas o que a Bessie Smith não entendia é porque todo mundo batia palma para ela, mas nas ruas chamavam ela de bêbada, agressiva, violenta. Então, o macaco, já que ele está sonhando, o macaco vai sonhar que ele é a Bessie Smith no Brasil, e a Bessie Smith do Brasil vai cantar assim. Boa noite. Lambão o meu ingovernável cu preto, meu cu preto, muito preto. A Bessie Smith foi uma cantora de jazz que durante uma turnê de uma cidade a outra, do norte ao sul dos Estados Unidos, ela sofreu um acidente de carro, teve um braço decepado e o atendimento negado, dentro de um hospital público e branco. Eu não tive sorte, não tive filhos, e eu não deixarei a nenhuma criaturinha o legado que é a miséria humana. Não tive sorte, não tive filhos, não deixarei a nenhuma criaturinha o legado da miséria humana. É bonita essa frase, não é? Isso é Machado de Assis, célebre autor brasileiro, preto, filho da empregada, letrado somente porque ele era autodidata, escreveu as primeiras palavras próximo ao fogão, vendo a sua mãe trabalhar, servindo, vendo seu pai trabalhar, pintando. Machado de Assis foi embranquecido pela própria Academia Brasileira. Então, eu também quero brincar e ser uma criaturinha dessas. E agora eu tô brincando aqui. Uau! Tio, aqui é o meu quintal. O meu quintal, tio, ele é maior que o mundo. Ali é a janela da minha casa. Ali é a porta da minha casa. Às vezes, tio, minha mãe aparece ali da porta e ela fala assim: ô menino, tu não vai estar pra tu comer não? Que eu tô fazendo comida pra tu e tá pra tu comer. Tu não vai estar pra tu comer não? Eu olho pra minha mãe e falo assim: mãe, não. E fico aqui, brincando de carrinho. Tio, numa dessas tardes, a polícia militar também vai vir brincar, mas não é de carrinho. Tio, eles vão vir brincar de polícia e ladrão, mas eu tô aqui brincando de carrinho. Eles são a polícia, eu sou o ladrão, mas eu só tô brincando de carrinho. Tio,
fodida. Vai vir encontrar morada aqui. Tio, parte da minha cabeça. Vai parar ali. A minha mãe, tio, não, a minha mãe não sabe de nada. A minha mãe, ela vai ter feito uma faxina e ela vai chegar e vai dormir. E aí eu vou ficar aqui brincando. Aí quando tiver o barulho, pô, minha mãe, ela não vai entender muita coisa, porque ela vai estar deitada, dormindo, vai ter muita fumaça agora, pô. E aí minha mãe, ela vai acordar, mas ela não vai entender muita coisa, porque já vai ter tanta gente na porta da nossa casa, tio. Pô, minha mãe, ela não vai entender muito bem, tio, mas ela vai vir ver o que está acontecendo, porque tem tanta gente agora na porta. Seu Antônio, o que aconteceu, seu? Morreu? Quem morreu, seu Antônio? Pelo amor de Deus, seu Antônio, quem morreu, seu Antônio? Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Ai, que diacho, meu Deus. Ai, que dor, Jesus, que dor, meu Deus. Ai, que diacho, Jesus, seu Antônio. Seu Antônio, meu Deus, morreu. Quem morreu, seu Antônio? Jesus, que diacho, meu Deus. Jesus, você falou que não aconteceu isso comigo, Jesus, que diacho, meu Deus. Ai, que diacho, Jesus, que diacho. Minha senhora, é melhor a senhora voltar para sua casa, porque a polícia militar, quando entra na favela, é para fazer justiça. Justiça para quem? Para quem que é essa justiça? Porque vocês mataram os filhos de uma mulher trabalhadora, minha senhora. É melhor a senhora voltar para sua casa, porque a polícia militar entra na favela para matar filho de ladrão. Eu, ladra? Então eu sou a ladra? Atire em mim, então. Eu sou manicure trabalhadora, tá me chamando de ladra, minha senhora. É melhor a senhora voltar para sua casa, porque a polícia militar, ela sabe muito bem o que é paz. Paz para quem? Paz para quem? Porque essa paz eu não quero, não me encoste. Gente, aqui ninguém me encosta, eu só preciso pegar meu filho. Não me encoste, eu só preciso pegar meu filho. Não me encoste, paz pra quem? Sai, gente. Gente, pelo amor de Deus, eu não vou sair daqui. Gente, eu não vou sair daqui, eu só quero pegar. Eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou. Porque agora eu não sou mais da paz. Não sou da paz, não, senhor. Não sou da paz. Paz é coisa de rico, de branco. Não solto pomba, não, senhor. Não vou para manifestação vestindo verde e amarelo, não, senhor. Não tenho roupa branca com golarinho verde, não, senhor. Não tenho tênis Nike. Não vem o senhor na porta da minha casa me dizer o que eu devo ou não fazer. Por que não vou? Te derrubar mais uma lágrima. Secou. Essa paz é uma desgraça. É uma desgraça, é uma desgraceira, meu Deus. É uma paz que é uma desgraça, porque é uma paz que marcha para onde? Para onde é que marcha? Onde é que quer chegar? A tua paz vem na porta da minha casa de 4 em 4 anos. Vem com o governador, vem com o prefeito, vem com o senador, vem com o jogador de futebol. A tua paz vem na porta da minha casa com o jogador de futebol. Jesus, o que é que eu quero com o jogador de futebol? Os meninos tudo cresceram por aqui. O que é que eu quero com o jogador de futebol? A tua paz está me deixando doente. A tua paz é como se fosse uma senhora que vai passando por mim e eu digo assim: moça, você pode me dar só uma ajuda? Não olhou nem na minha cara, Jesus. Deve ser uma dessas madama que lambe o patrão, detona a faxineira. Tua paz não está no meu tanque, no meu fogão, no ponto de ônibus lotado comigo, porque tua paz é branca. Tua paz está no meu tanque, no meu fogão, no ponto de ônibus lotado comigo, porque tua paz está no meu tanque, no meu fogão, no ponto de ônibus lotado comigo, porque tua paz é branca. Tua paz está no meu tanque, no meu fogão, no ponto de ônibus lotado comigo, porque tua paz é branca. Tua paz está no meu tanque, no meu fogão, no ponto de ônibus lotado comigo, porque tua paz é branca. Tua paz precisa de sangue para ficar um pouquinho rubra. Olha, pois então olhe, pode olhar, olhe, não chame isso aqui de mulata, mulata vem de mula, não chame isso aqui de parda, parda é cor de papel,
Tu chama isso aqui de moreninha porque é a tua incapacidade de olhar para mim e me dizer preta. Repete. Repete. Preta! Isso é preta! Preta! Repete que isso é preta. Diga aos 4 cantos do mundo que isso é preta. Bem que a tua paz volte aqui a bater na porta da minha casa. Quer? É a paz? Aqui não entra. Aqui na minha casa essa paz está proibida. Aqui nessa casa essa paz está proibida. Não pensa o senhor que vai me ver no meio da manifestação, marchando, vestindo verde e amarelo, pedindo por paz, porque o senhor não vai. Não pensa o senhor que vai me ver no meio da manifestação, marchando ao lado de polícia, mostrando a fotografia do meu menino, sambando o samba e a dor da desgraçada da mãe brasileira, porque o senhor não vai. Não pensa o senhor que vai me ver no meio da rua, ao lado de polícia, pedindo paz. O senhor não vai. Quem vai é o senhor. Embora da porta da minha casa. Vai embora. Vai embora. É o senhor que vai embora da porta da minha casa. Vai embora. Tá achando que eu vou virar notícia no jornal para qualquer um ler? Não vou virar notícia. Vai embora. É o senhor que tem que ir embora da porta da minha casa. Vai embora. Eu não vou virar notícia no jornal para qualquer um ver. Vai embora. É o senhor que vai embora. Vai embora. E a Terezinha virou notícia no jornal para qualquer um. Terezinha Maria de Jesus e José Maria, pais do menino Eduardo, executado aos 6 anos de idade no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, tiveram que sair às pressas do estado após a morte do filho. O casamento não durou. Em 2017, a justiça brasileira julgou o caso Eduardo e decidiu que todos os policiais envolvidos estavam absolvidos por legítima defesa. Em 2019, o delegado responsável pelo caso Eduardo se tornou réu. O delegado foi acusado de corrupção. Eu e a Terezinha, a gente tem ficado amigo ao longo desses anos, desde a estreia da peça aos dias de hoje. Eu me lembro que em 2016, no Teatro Baden Powell, em Copacabana, eu estava prestes a fazer a peça e de repente chega uma senhora com crianças, uma amiga, perguntando: quem é o ator? Quando eu falei para a Terezinha que eu ia estar aqui hoje, ela me disse assim: Cleito, posso escrever uma carta para o povo? Claro, Terezinha, por favor, escreve uma carta para as pessoas. Mas, ô Cleito, eu posso escrever mesmo uma carta para o povo? Claro, Terezinha, fica à vontade, escreve sim. Mas, ô Cleito, eu vou poder dizer o que eu quero dizer para o povo mesmo? Terezinha, minha filha, a gente está fazendo a peça aqui, ó, no Teatro de Container, da Munguzá, é todo mundo amigo, fala. Mas, ô Cleito, tu vai ler minha carta ou vai interpretar? Terezinha, eu vou fazer o que dá para o teatro fazer. Agora a gente está no meio de uma pandemia, quem diria? Tá bom, Cleito. Comece minha carta assim, então, ó. Filho, Cleito me disse que no teatro a gente pode escrever, sonhar, o que acontece vira verdade. Então eu vou escrever para você. Eu tô com tanta saudade. Saudade do seu corpinho de criança, teu cheirinho de moleque.
uma risadinha gritosa no meu colo. Tô com saudade de você bagunçando a casa inteira, menina. Você não chegou nem a fazer 10 anos comigo? Oh, meu Deus, isso é injusto. Sabe que eu ia até fazer uma festa do Ben 10 para você? Do Ben 10. Para combinar. 10 com 10. Sabe que o vizinho, o seu Antônio, o peixeiro, ele me lembrou de uma história tão boa. Lembra uma vez que eu e você, a gente foi junto pra feira. Você chegou pra ele e falou: seu Antônio, você é peixeiro? É, seu Antônio? É, Eduardo, eu sou peixeiro. Ô, seu Antônio, e peixeiro pesca muito, é? É, Eduardo, peixeiro pesca. Pesca muito ou pesca pouco? Pesca muito. Todos os peixes ou alguns peixes? Todos não, a gente pesca alguns ou todos. Alguns ou todos. A gente pesca todos, Eduardo. Então dá 1,5 kg de tubarão-espada pra minha mãe. Eu ainda dou risada de você. Peste. Às vezes eu choro um cadinho também, mas ó, só um cadinho. Esquece de mim não, meu filho. Sabe aquela oração? Santo anjo do Senhor. Eu decorei todinha. É pra você. Tô com tanta saudade. Para o meu filho, Eduardo de Jesus, da tua mãe, eu, Maria Terezinha de Jesus, com muito amor. Tua mãe é uma leoa, meu filho, das brava. Quando a gente fala de genocídio negro no Brasil, a gente acha que vai ser uma figura preta, um civil, na maioria das vezes homens de 19 a 27 anos, homens pretos, que serão assassinados por uma força do Estado, provavelmente a polícia militar ou por seguranças de uma instituição. Genocídio negro no Brasil. Tem também uma parte desse genocídio que a gente não fala muito sobre. As mães. E as mães do genocídio preto no Brasil. Quem é que fala dessas mães? Moço, eu não sei o que você está falando. Eu não sei, moço. Você está me confundindo. Eu não sei, moço. Eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está dizendo. Cláudia, meu nome é Cláudia. Eu sou uma enfermeira, moço. Você vai falar o que você quiser de mim, mas a verdade é que eu sou uma enfermeira. E você vai sair do meu corpo meio-dia, meu corpo no meio da Avenida Brasil. Moço, eu não sei o que você está falando. Eu não sei o que você está falando, Cláudia. Meu nome é Cláudia, eu sou uma enfermeira. Marido. Eu sou marido. Vocês vão. Olha meu RG, moço, olha meu RG. Vocês vão sumir com o meu corpo e meu corpo nunca mais vai ser visto. Eu não sei o que você está dizendo. Eu não sei, moço, eu não sei o que você está dizendo. Eu nunca mais vou achar meu corpo. Nunca mais. Moço, eu não sei, eu não consigo respirar. João Alberto, eu só fui ao mercado comprar uma coisa e aí me espancaram no meio. Eu não sei, olha o RG. Moço, eu não vou roubar ninguém. Eu só tô de chinelo porque eu tô no meu bairro. Eu não sou perigoso, moço, eu não sei. Moço, é sério, eu não consigo respirar. Gente, alguém me ajuda. Eu não consigo. Moço, eu não consigo respirar. Eu não sei o que você está falando, moço. Eu tô de chinelo. Eu sou enfermeiro. Eu sou.
o genocídio da população preta neste país é capaz de contar toda a história dessa nação. Aliás, já que a gente está aqui reunido, esse é um momento muito específico e ótimo para a gente falar sobre a nossa própria história. Quando eu era criança, eu estudava numa escola pública, eu amo a matéria de história, mas eu não entendia nada. Eu sabia que 388 anos de alguma coisa chamada escravidão aconteceu nesse país, mas elas eram todas condensadas em aulas de 40 minutos que diziam que o indígena era preguiçoso, o preto era agressivo. Bom, a partir disso, eu resolvi reestudar a história do nosso país e tentar contá-las, mas a partir do olhar de um homem preto. Nesse momento da peça, eu faço uma cena que a gente vai pensar sobre a nossa própria história. Aqui com vocês hoje, eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte é com a chegada dos portugueses no Brasil. Nós sabemos que desde a chegada dos portugueses em nossa nação até os dias de hoje, passaram-se 520 anos. 1500, 2020. Desses 520 anos, 388 anos foram somente de escravidão. Este período é o período que eu vou chamar de farinha muita e o pirão deles primeiro, ou período colonial. Quando uma nação pretende colonizar algum outro território, essa nação colonizadora rapidamente tenta levar a sua característica colonizadora. Por exemplo, a Inglaterra, quando coloniza algum território, rapidamente ela quer construir uma universidade, que é para as pessoas entrarem na cultura inglesa e falarem mais rápido o idioma do colonizador. Os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento, portanto, quem ia aos Estados Unidos na época da colonização ia com o viés de povoar. O Brasil é uma colônia de exploração, foi. Portanto, quem veio ao Brasil no período colonial veio para explorar. Quando a corte ela chega aqui no Amazonas, a corte portuguesa encontra um povo vivendo à beira dos igarapés, à beira dos rios, que diante da chegada daquele novo povo colonizador se assustou e foi mata dentro. Surge na colonização amazonense o que nós chamamos de capitão do mato, um nativo que, ludibriado pelas ideias da corte de melhor tratamento e melhor vida, precisava entregar todos os seus irmãos de sangue. E foi isso que o capitão do mato fez. Entregou todos os seus irmãos de terra, de sangue. Quando a corte portuguesa viu toda aquela diversidade de comunidade indígena neste país, rapidamente separou todos em lotes, juntou e espalhou o Brasil afora, já na condição de escravizados. Quando a corte chega aqui, no Ceará, eles acham que encontraram as condições perfeitas. Solo fértil, proximidade litorânea. O que a corte portuguesa não contava é que aqui, no Ceará, teriam longos períodos de seca. Num desses momentos, a corte portuguesa percebe que a melhor ideia é sair do estado. Só que não tinha barco para levar todo o contingente português e escravizados. Aí a corte portuguesa resolve então falar com os jangadeiros locais. Horas, poderia me emprestar tua jangada para levar os escravizados? Não. Eis que um jangadeiro disse não.
Eu acho sempre muito importante a gente dar nome às coisas. Há um pensamento da sociologia que diz: as coisas só existem quando elas têm nome. O nome desse jangadeiro era Francisco José do Nascimento, o Chico. Quando ele se colocou contra a corte, ele enfraqueceu todo o movimento escravagista da corte portuguesa no Brasil por toda a costa litorânea da nossa nação, enfraquecendo a escravidão portuguesa 11 anos antes do término dela. Francisco José do Nascimento, além disso, ele liderou um movimento nacional de todos os jangadeiros contra a colonização portuguesa neste país. Atualmente, pela história, Francisco José do Nascimento é conhecido também como... É com você que eu estou falando. Digita aí se você souber, compartilha. Como Francisco José do Nascimento é conhecido nos dias de hoje pela história brasileira? Dragão do mar. Quando a corte portuguesa chega aqui, no Rio de Janeiro, diferentemente da colonização paulistana, que era mais urbanizada, isto é, escravizados andando mais pela cidade, no Rio de Janeiro era diferente. Eles ficavam dentro das fazendas, dos senhores de fazenda. Surge no Rio de Janeiro uma relação socioeconômica chamada de clientelismo. Faça o que eu estiver mandando, senão. Surge no Brasil os quartinhos de tortura. Torturas como injeção de terra, arrancamento de dente, arrancamento de unha, arrancamento de olho. Eram práticas muito comuns nos solos cariocas. Quando a corte chega aqui em São Paulo, ela é muito mais objetiva. Ela chega pelo litoral, sobe a serra desmatando, chega no topo da cidade, constrói uma igreja, faz uma missa e pronto. A cidade de São Paulo estava de pé. São Paulo guarda uma informação da época da escravidão que a gente pode perceber na arquitetura da cidade. Vamos falar da Praça João Mendes, no centro da cidade de São Paulo. A Praça João Mendes é uma praça larga, aberta. De um lado tem o fórum, do outro, onde atualmente é um banco, no passado era uma prisão. E no meio da praça, não à toa ela é aberta, era onde tinham os chibatamentos de pretos no Pelourinho. Para quem não sabe, os pelourinhos eram estacas de madeira para prender pernas e pé de homens escravizados. E eles seriam chibatados no meio da praça pública, presos pelos pelourinhos, seriam chibatados no meio da praça pública, presos pelos pelourinhos, chibatados, presos pelos pelourinhos, chibatados, presos pelos pelourinhos, chibatados no meio da praça pública. Posso concluir que se esses pretos eram chibatados no meio da praça pública, numa praça aberta, de que aquele fórum de um lado da rua era para julgar o preto, que seria preso na prisão da frente, mas antes chibatado em praça pública, como um evento público, oficial, quase como entretenimento. Queria falar agora da segunda parte dessa cena da aula de história. Queria falar sobre segurança pública. Dona Maria, sabe quando você pede para o seu filho não esquecer de levar o RG? Sabe, William, quando a tua mãe te pede isso? Sabe, Jaqueline? Isso tem um início, vou te contar. Em 1808, Portugal foi ameaçado pela França. Estou falando da França de Napoleão Bonaparte, 1,5 m francês de muita ousadia. Napoleão Bonaparte tinha fama de que onde invadia, vencia. Pois bem, este Napoleão ameaçou Portugal de Dom João VI, que diante de tal ameaça, porque estava muito poderoso no mar afora, diante de tal ameaça, a melhor ideia que Portugal de Dom João VI teve foi fugir. O Brasil se tornaria então a primeira nação
a receber a corte colonizadora enquanto moradores da colônia. Aqui acontece o que a gente chama de parlamento às avessas. Daqui, a corte rege os colonizados e daqui, a corte também governa Portugal. É bem confuso, né, Dona Maria? Mas foi assim que aconteceu. Quando a família real vem para o Brasil, eles trazem uma figura de nome Paulo Fernandes Viana. É preciso dar nome para que as coisas existam. Paulo Fernandes Viana foi trazido pela corte portuguesa para fazer a segurança particular. Presta atenção nessa palavra. Segurança particular da família real. Mais especificamente, dos dois principinhos regentes, Dom João Pedrinho I e Dom João Pedrinho II. Anos mais tarde, Paulo Fernandes Viana, conquistando a confiança da corte no Brasil, ganha um cargo. O cargo era intendente do poder, da polícia, da corte e do Estado. Intendente, aquele que tem intenção de. Intendente do poder, da polícia, da corte e do Estado. Essa profissão, esse cargo do Paulo Fernandes Viana era algo como um delegado com um prefeito. Era comum encontrar Paulo Fernandes Viana pelas ruas do Rio de Janeiro pedindo documentos de pretos, perguntando de onde vinham, para onde iam. Era comum encontrar Paulo Fernandes Viana fazendo batidas nos cantos das cidades com essas figuras pretas. Anos mais tarde, devido a confabulações internas dentro da corte, Paulo Fernandes Viana é demitido e fica completamente abalado. Sem saber o que fazer para continuar dentro ainda da corte portuguesa no Brasil, ele logo trata de descobrir quem é que vai pegar o lugar dele. E ele descobre que é um major de 27 a 33 anos que vai tomar este lugar. Então ele se aproxima do major, divide as ideias de segurança pública que ele tem. E este major fica a par de tudo. É muito importante dizer que Paulo Fernandes Viana ganha um prédio de Dom João VI, no centro da cidade do Rio de Janeiro, para organizar as ideias de segurança que ele tem. Este prédio é o GEM da Polícia Militar no Brasil. Paulo Fernandes Viana casa a filha dele, que é uma menina de 16 anos, chamada Anica, com este major, após ter sido demitido. E morre 2 anos depois. O major entra no prédio de Paulo Fernandes Viana, no centro do Rio de Janeiro, e coloca em prática todas as suas ideias de segurança pública. Anos mais tarde, ele consegue mais confiança da família real e recebe um cargo. Duque. O primeiro e único duque do Brasil. Duque de Caxias. Atualmente conhecido pela nossa história como exterminador de escravizados. É por isso que os pretos do Brasil já sabem que sempre tem que andar com documento nas mãos. A terceira parte dessa cena da aula de história é quando eu falo sobre as leis de educação no Brasil. Basicamente, são divididas em 3 fases. A primeira fase é uma educação catequística. Quando a corte chega no Brasil, o assunto da sala de aula é Deus. Aqui, por volta de 1600 e 1700, os filhos dos oligarcas no Brasil também querem estudar, mas não querem falar de Deus. Então, os pais desses filhos, portanto os oligarcas, trazem diretamente de Portugal para o Brasil mentores para dar aula para seus filhos. Esses filhos, homens brancos e ricos, podiam estudar todas as outras matérias: português, matemática, física, química, latim.
e podiam não falar de Deus. É somente em 1890, portanto, aqui, que surge a primeira lei de educação no Brasil. O Estado diz: o povo quer estudar aula, o povo quer estudar. Vamos abrir escola para o povo, mas o povo não pode estudar todas as matérias, especificamente medicina, engenharia, direito e administração. O povo não pode estudar essas matérias, o povo deve estudar outras, como costura, encanamento, pintura, cobranças. Quer saber o que essa primeira lei de educação fez com a formação do povo brasileiro? Essa lei impediu que as pessoas tivessem ascensão econômica através dos estudos. Dita por lei, uma pessoa que fosse encanador não poderia se especializar para ser engenheiro. Esses mentores que vinham de Portugal dar aula para os filhos dos oligarcas, eles não tinham sala de aula. A ideia de sala de aula é muito tardia no Brasil. Eles davam aula nas suas próprias casas e não tinha espaço para os filhos dos oligarcas. Portanto, sala de aula no Brasil é um problema que está desde o início da formação da educação nesta terra. Mas agora, a gente já chegou em 1889, já estamos na República, e agora Portugal continua ameaçada pela França, mas agora a razão é outra. Portugal, junto da Inglaterra, junto do Brasil, são os últimos países a deixar o tráfico negreiro, o que irrita a Europa inteira. E então toda a Europa pressiona Dom Pedro II a abandonar o tráfico negreiro. Só que aqui no Brasil, os oligarcas ganhavam muito dinheiro com isso. E honestamente, acabar com o tráfico negreiro não era a melhor ideia. Diante de tais pressões, Dom Pedro II diz: ora, escravidão, depois de 300 anos, não é uma coisa boa. Vamos acabar com a escravidão. Fato é que a oligarquia brasileira fica completamente revoltada, porque era o grande baú de ouro da oligarquia brasileira. E então a oligarquia brasileira se reúne. E agora eu queria perguntar uma coisa para vocês aí em casa. O que a oligarquia brasileira faz quando ela se reúne? Ela dá um golpe. Quando Dom Pedro II soube que a oligarquia brasileira estava reunida, disse: brasileiras, reunidas, não vai dar em nada. E dias depois, toda a corte portuguesa estava expulsa de nossa nação. Missões oficiais que estavam em alto mar, do mar, já chegou em Portugal no caráter de expulsas. É neste momento que Carlota Joaquina faz a clássica cena de tirar os seus sapatos nas areias de Copacabana, bater um no outro e dizer: fui expulsa desta terra onde o sabiá não canta. Vou-me embora de cá, mas desta terrinha não levo nenhum pó. Portugal! A oligarquia brasileira teve que escolher uma figura para representar a manobra. E eles escolheram Marechal Deodoro da Fonseca. Isso, aquele mesmo da estação de metrô, da avenida principal, da rua de trás. Marechal Deodoro da Fonseca foi o escolhido para representar o golpe da oligarquia na monarquia brasileira. Diferentemente do que as pessoas acham, Marechal Deodoro da Fonseca não era um homem alto e viril que passou o dia inteiro falando sobre o golpe. Não, ele era um senhor baixinho, cansado e que não queria dar o golpe. Diferentemente do que todas as pessoas acham, Marechal Deodoro da Fonseca não passou o dia inteiro dizendo as regras da oligarquia brasileira. Ele fez um curto recado pela noite.
Quer saber? Qual foi o recado que Marechal Deodoro da Fonseca disse ao povo brasileiro? Quer saber? Qual foi o recado que Marechal disse ao povo brasileiro? Marechal Deodoro proclamou a República do nosso país. Foi a proclamação da República. Historiadores dizem que diante da manobra da oligarquia brasileira, o povo se calou. Historiadores dizem que o povo brasileiro é um dos poucos povos que não vão às ruas celebrar a sua república. Aliás, aproveitando que agora a gente está aqui digitalmente conectados, que dia que é a república do nosso país, hein? Aproveita, escreve aí, que dia que você acha? Não é setembro. Qual que é o dia da república do nosso país? Não é outubro, é 15 de novembro. A gente está agora no período republicano. Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca convoca o povo brasileiro para descobrir qual seria o hino da República da nossa nação. E poderiam ser muitos hinos. E choveram hinos do norte, do sul, do leste, do centro e do oeste. Muitos hinos chegaram para Marechal. Mas o hino vencedor é liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Há um trecho do hino da República no Brasil que fala sobre escravidão. Ei, você? Você sabe me dizer qual que é a parte do nosso hino que fala sobre a escravidão? Se você souber, digita aí. Tem uma parte do nosso trecho que diz assim, ó: nós nem cremos que escravos outrora tenham havido em tão nobre país hoje o rubro lampejo da aurora. Ache, irmãos, não tiranos hostis, pararam pam pam, somos todos iguais ao futuro. Esse hino da República do nosso país, que foi feito um ano depois do final da escravidão, graças à nossa querida princesa Isabel. Se o hino da República não reconhece 388 anos de escravidão, então agora eu entendi. Eu entendi porque tem muitas pessoas que dizem assim: escravidão, racismo, no Brasil não existe, é mimimi. Agora eu entendo que se o hino da República no Brasil não reconhece 388 anos de escravidão, a liberdade que abre as asas sobre nós é uma liberdade branca. Nós não podemos ser todos iguais perante ao futuro e não somos. Num país que a cada 23 minutos morre um cidadão preto ou uma cidadã preta. Nós não podemos ser e não somos todos iguais perante ao futuro quando nós percebemos que não conhecemos a nossa própria história. Nós não podemos ser e não somos todos iguais perante ao futuro, porque 520 anos depois de Brasil, nós ainda pedimos por segurança pública. Nós não podemos ser e não somos todos iguais perante ao futuro, quando esta terra, nas suas leis de educação, impediu ao povo de estudar. Não podemos ser e não somos todos iguais perante ao futuro, quando as leis de terra dessa nação decidiram ceder terrenos a imigrantes do que aos pretos que já estavam aqui nesse país. Os números não param por aí. Se você dividir 388 anos de escravidão por 520 anos de Brasil, você vai ver que a nossa nação tem 69% dela totalmente pautada em escravidão. Se você dividir
os anos de democracia que a gente tem nesse país, você vai ver que serão 35 anos, que se divididos por 520 anos de Brasil, você vai encontrar apenas 7% da nossa história pautada em democracia. O conceito de democracia vem também da nossa república. O período republicano do Brasil é dividido em 3 partes: República Velha, República Populista e República Nova. Essa é a nossa república. Entre cada república, nós tivemos logo 2 ditaduras. A primeira foi a Era Vargas, a segunda foi a ditadura militar. Somente após a ditadura militar é que pensamos no conceito grego de democracia. Do grego, demo é povo, cracia é kratia, kratos, poder do povo. Como eu disse, isso no Brasil tem 35 anos. No Brasil de 2020, a cada 23 minutos um jovem preto vai ser brutalmente assassinado. A cada 2 horas, 5 mulheres são brutalmente violentadas. O Brasil é o único país que durante o tempo da sua escravidão teve 3 escravizados para um senhor feudal. Há poucos anos, nesta terra, a ideia era fechar mais de 200 escolas e na mesma época a melhor ideia era abrir mais de 1000 celas. Fechar mais de 200 escolas e abrir mais de 1000 celas. Presta atenção, nos últimos 90 anos, somente 5 presidentes finalizaram seu mandato. Um se suicidou para evitar o golpe. Os outros 2 renunciaram diante do golpe. O outro tomou um golpe. Atualmente, a nossa primeira presidenta escolhida democraticamente é afastada do seu cargo numa manobra completamente duvidosa para dar lugar a um novo tipo de governo, onde esses homens, anos mais tarde, diriam: foi golpe. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Antes da pergunta, queria fazer um juramento. Mão direita levantada. Aproveita que você está em casa, sentado, sentada, mão direita levantada, vem comigo. Eu prometo não acreditar no livro de história que diz que pretos e indígenas são agressivos e preguiçosos. Vem comigo, eu prometo não sair da calçada quando um preto se aproximar. Eu prometo saber que a escravidão no Brasil não acabou por viés humanitário, e sim por viés econômico. Eu prometo não achar normal que cidadãos pretos sejam sufocados nas ruas. Promessas. Queria fazer uma pergunta para vocês aí de casa. Agora eu vou fazer a pergunta. Vocês acham que o Brasil é um país genuinamente democrático? Aproveita que você está conectado comigo, a gente já fez toda essa viagem pela história. Você acha que o Brasil é um país genuinamente democrático? Escreve, compartilha, deixa eu te ouvir, divide comigo. Você acha que o Brasil é um país genuinamente democrático? Acha? Não, não acha. Você acha? Não acha? Então, lembra de falar para o seu pai. Fala para sua mãe. Fala para o seu médico, para sua médica. Fala pro motorista do aplicativo. Fala para o seu professor. Fala para o seu crush. Fala para sua vizinha. Fala para eles deixarem essa gente que inventou o hip hop, rap, funk, soul e blues. Pede para deixar essa gente que inventou o hip hop, rap, funk, soul, blues. Pede para deixar essa gente em paz. O dia que essa gente ficar em paz, aí eles vão entrar no seu rebanho. Mé! Claro! Mé! Eles vão entrar no seu rebanho. Vão ter muitas ovelhinhas, mas de um lado vão ter umas ovelhinhas mé! Muito agradáveis, branquinhas, felpudas, educadas, e outras ovelhinhas mé! Que devem sempre ser subjugadas. Não reclama da crise, trabalha. É só uma gripezinha.
ovelhinhas começarem a perceber o lugar que está reservado para elas no rebanho, elas vão começar a se comunicar, elas vão começar a fazer barulho, e ninguém mais vai segurar a ovelhinha, que vai querer se vingar dessa ovelhinha, elas vão pegar essa ovelhinha, e vão rolar com o corpo dela, meio-dia, no meio da Avenida Brasil, igual a polícia militar fez com a Cláudia, a hora que a pele começar a descolar dos ossos, joga o corpo na vala. Nós vivemos num país que, se não tem corpo, não tem culpado. Joga o corpo na vala. Nós vivemos num país que, se não tem corpo, não tem culpado. Joga o corpo na vala. Mas quer saber? Quer saber? Como que a sociedade civil vai chamar o grupinho de ovelhinhas que tentou fazer um barulho? Quer saber? Quer saber? Quer saber como que a sociedade vai chamar o grupinho de ovelhinhas que tentou fazer um barulho? Quer saber? Vão chamar as ovelhinhas assim, ó. Macaco. Macacos. Macaco! Macacos. Você é um macaco! Macacos. Macaco! Macacos. Macacos. Nossa, não sei o que está falando. Macacos. Napoleão Bonaparte. Olha meu chinelo. Olha meu chinelo. Não vou. Moço, está me confundindo, moço. Eu não sei. Cala essa boca. A polícia militar mata a cada 9 minutos um civil no Brasil. Você está pedindo ajuda desde o começo dessa peça, ninguém faz nada, cala a boca. Sabe por que ninguém faz nada? Porque eu faço. Porque está todo mundo dentro de casa congelado, sentado com a bunda no sofá. É por isso que eu faço. Moço, por favor, moço. Eu sou um artista, eu não sei do que você está falando, eu sou um artista. Isso aqui é uma peça de teatro, moço. Eu juro. Eu queria muito acabar essa peça de outro modo. Mas num Brasil em que a cada 23 minutos morre um preto, com mais de 160 mil mortos por uma pandemia em caos sanitário, eu não consigo acabar essa história de outro modo. Cala a boca! Cala essa boca, seu macaco! Pum! Olá, meu nome é Terezinha Maria de Jesus, sou mãe do Eduardo de Jesus Ferreira. Meu filho foi assassinado no dia 2 de abril de 2015 por um policial militar do estado do Rio de Janeiro. Meu filho estava sentado na porta da minha casa quando levou um tiro de fuzil na cabeça. Depois do meu filho já morto, eu entrei em desespero e um policial da tropa de choque ainda teve a coragem de colocar um fuzil na minha cabeça, dizendo que tinha matado um filho de bandido, e como tinha matado um filho de bandido, podia muito bem me matar também. Eu naquele momento, eu não estava ligando se eu ia morrer naquele momento, eu queria só meu filho de volta. E desde lá eu venho lutando por justiça para o meu filho, mas essa justiça brasileira é uma justiça de merda, é uma justiça que não funciona, que a gente não pode chamar de justiça, eu chamo de injustiça, porque o que ela fez comigo, eu acreditando que a justiça ia ser feita, e ela não foi feita, ela foi injusta comigo quando arquivou o processo em 2016, no dia 29 de novembro de 2016, o processo foi arquivado, e de lá para cá nada foi feito. Então, a partir desse dia, eu não acredito mais em JPP. JPP significa, para quem não sabe, significa justiça, político e polícia. São todos safados. Eu não acredito. A justiça brasileira, ela só funciona para quem tem dinheiro.
porque ela só funciona porque quando a pessoa desembolsa, ela funciona. Como eu não posso desembolsar, não tenho condição de desembolsar, ela não funcionou. Mas agora eu estou lutando, mas é lutando pela justiça divina, justiça de Deus. A justiça de Deus, ela não falha, e ela chega na hora certa, e na hora a justiça vai chegar. Deus é meu juiz fiel, é meu advogado fiel, e todos os dias eu ajoelho pedindo a Deus que dê andamento nesse processo, e esse processo ele vai ter uma reviravolta muito grande, porque eu como mãe, eu não cruzei os braços. Eu estou investigando a morte do meu filho, eu já descobri muitas coisas, mas como existe segredo de justiça, existe o segredo de mãe. E é segredo de mãe, não posso revelar. Mas quando eu tiver com tudo nas mãos pronto, vai ser uma reviravolta muito grande. Eu tenho certeza que Deus está do meu lado, porque agora quem está com esse processo é um advogado que nunca perdeu uma causa, que é Jesus. É o meu advogado fiel. E é isso que eu tenho para falar para vocês.